Fala pessoal, estamos aqui hoje no Salecast, né, o podcast aqui do Colégio Salesiano, e eu vou falar um pouquinho da nossa colônia de férias, né, da ProEsport. A gente tem a parceria aqui com o Colégio Salesiano, e a ProEsport é a nossa empresa que faz a parte de esportes daqui, né? Tem futebol, o vôlei, handball, taekwondo, karatê, e para o ano de 2024 a gente está colocando mais atividades. A gente tem agora uma demanda que é a colônia de férias também. Desde o ano passado a gente está fazendo essa colônia de férias aqui do Salesiano no mês de janeiro, para poder ajudar a conseguir mostrar os nossos esportes, né? Mostrar os esportes aqui que a gente tem na ProEsport para os pais, para as crianças, e poder decorrer do ano escolher uma modalidade, né? Ano passado a gente conseguiu colocar bastante modalidade, esse ano também, graças a Deus, e agora 2024 a gente pretende aumentar o número de modalidades esportivas, né? A gente sabe que cada vez mais as crianças estão fazendo menos esporte, menos atividades físicas e ficando mais aí com televisão, com tablet, celular. E a gente passou pela pandemia e viu-se que a importância da atividade física, né, na saúde das pessoas interfere bastante quando ela consegue viver e viver bem, né? Então, a função da ProEsport é essa, é promover a atividade física, tanto esportes com bola, né, ginástica, danças e artes marciais, e principalmente agora nesses meses de janeiro e no meio do ano também, fazer a colônia de férias. É um momento também que as crianças, né, já estão em casa, os pais, né, às vezes não têm muito tempo porque trabalham, então as crianças voltam aqui para a escola, fazem a colônia de férias com a gente e aprendem uma modalidade, conhecem outras modalidades esportivas para vir a escolher, de repente, durante o ano, o que eles vão estar fazendo. Esse ano a gente teve o karatê, o judô, futebol, vôlei, handball, capoeira, kung fu e bastante recreação. Então, o que acontece principalmente durante o ano é que as crianças fazem a educação física escolar, né, 1 ou 2 vezes na semana, e se depender somente do currículo escolar acaba sendo muito pouco, né, porque a grade curricular demanda outras matérias, né, como português, matemática, mas essas crianças precisam gastar energia, né? A gente está hoje em dia com pouquíssimas atividades que envolvem aí o corpo. Antigamente a gente brincava na rua, jogava bola na rua, e hoje em dia também tem o perigo das ruas. Então a gente precisa trabalhar essa parte esportiva num ambiente mais controlado, num ambiente onde tenham profissionais, onde tenha segurança, e por isso existe a ProEsport aqui em parceria com o Colégio Salesiano. Tá? Uma coisa que a gente observou bastante, particularmente na colônia de férias, é a questão da alimentação das crianças. Por que eu venho falar isso? Porque eu acho bastante importante falar sobre essa questão. Durante os 2 primeiros tempos, são 4 tempos por dia. Durante os 2 primeiros tempos, a gente percebe que as crianças elas fazem as atividades propostas, elas interagem, elas são mais ativas nas modalidades, né? Nas aulas dos professores, nas atividades que os professores propõem. Depois do recreio, elas ficam bem mais aceleradas. E a gente pode perceber uma coisa, que algumas crianças trazem alguns lanches com muito açúcar. Então tem crianças que traz bolacha recheada, que traz refrigerante, que traz uma série de alimentos industrializados ricos em açúcar que estão fazendo mal para elas, né? Primeiro que a gente sabe quantas doenças o açúcar causa, né, no nosso organismo. E se a gente deixa os nossos filhos, nossas crianças, desde pequenininha, com tanto açúcar, assim, em contato com tanto açúcar, a gente vai estar criando crianças doentes, que vão virar adultos doentes, que vão ser pais e podem gerar, né, crianças aí no futuro também doentes. Então, a gente observou bastante aqui na colônia de férias essa questão da alimentação das crianças e o quanto isso interfere no comportamento, nas atividades. Porque sempre depois do recreio, né, do lanche deles, eles voltam bem mais acelerados e diferente de antes do recreio, porque a gente tem total controle sobre eles fazem bem as atividades. Então, uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção para os pais é justamente isso. Se a gente não cuidar da atividade física e da alimentação, né,
Uma coisa é você botar uma criança numa festinha infantil ou ali uma festinha do amiguinho, vai comer doce, vai comer um monte de coisa da festinha, tudo bem. Mas no dia a dia dentro de casa, né, de segunda a sexta-feira, na rotina alimentar da criança, seja ela dentro de casa ou na escola, as crianças, por exemplo, do integral, a gente tem que tomar esse cuidado porque as crianças estão em formação. Elas precisam formar o corpo e a mente delas, e isso vai ser formado a partir das coisas que elas consomem, a partir das vivências que elas têm no dia a dia, tá? Tem crianças, por exemplo, que têm dificuldade em conflitos, em ganhar ou perder, em socializar com outras crianças. E o esporte ajuda muito nisso. Então, por isso, ao mesmo tempo que a gente tem que cuidar da alimentação, né, no dia a dia dentro de casa e também do lanche das crianças, precisa colocar a criança no esporte. É no esporte que a criança vai aprender a ganhar e perder, é que ela vai aprender que vencer, seja passar num concurso, vencer numa modalidade esportiva, só depende dela, né? Não tem como, às vezes, dentro de casa, a gente tem a nossa rotina com o filho, a gente ensinar esses valores, porque são convivências com crianças da mesma idade. Dentro de casa, um pai vai jogar com uma criança, vai jogar, sei lá, um dominó, e ele vai perder para a criança, né, para poder deixar a criança feliz. Deveria ensinar de outra forma, mas é fato que acontece isso. Já no esporte com outras crianças da mesma faixa etária, seja futebol, seja, né, qualquer modalidade esportiva, ela está propícia a ganhar ou perder, dependendo da habilidade dela. Então ela vai ter que se esforçar um pouco mais, ela vai ter que correr mais rápido. Então ela começa a entender que tudo na vida, para ela conseguir vencer, depende dela. Então o esporte ajuda muito nessa questão. Você vencer os seus próprios limites e você achar o local ideal para você. Quando eu falo em achar o local ideal, é o seguinte: cada corpo é um corpo, cada organismo reage de um jeito e cada pessoa tem um tipo de fibra muscular diferente. Tem as pessoas que têm uma fibra muscular mais voltada para força, tem pessoas que têm uma fibra mais voltada para resistência. E às vezes a criança vai para uma modalidade que ela achou legal, né? Vamos botar, por exemplo, o taekwondo, né? Bastante chute, velocidade, aquela coisa, mas ela é uma criança que já tem uma tendência a ser mais forte, mais pesadinha. Então, uma modalidade que necessita de tanta velocidade, ela não vai conseguir. Ela vai, às vezes, não ser tão rápida, vai ficar frustrada porque os amiguinhos conseguem, ela não. Então eu tenho que também estar propondo à criança diversas atividades, porque às vezes ela não vai se dar bem num esporte como taekwondo e karatê, que depende de mais velocidade, e vai para um judô e jiu-jitsu, que depende de mais força, tá? Às vezes ela não gosta, por exemplo, de um esporte que é coletivo, como futebol, como vôlei, como handebol, e vai para um esporte que é individual, como ginástica, a própria luta, o atletismo. Então a gente precisa colocar as crianças para praticar atividades o mais diversas possível, né? A gente tem diversas modalidades no país, né, no mundo, e aqui na ProEsporte a gente tem bastante modalidades também, que a gente está aberto, né, a vir fazer uma aula experimental, conhecer o espaço, conhecer o professor, conhecer a estrutura do local aqui onde vai ser os treinamentos, seja ele as quadras, o tatame, então a sala de dança. Então a criança precisa vivenciar de tudo. Quanto mais ela absorver estímulos, sejam eles visuais, sonoros, né, usar os sentidos do corpo, né, visuais, sonoros, sensitivos, quanto mais estímulos a criança tiver, mais ela vai se desenvolver. E aí a gente entra numa outra parte, que são as crianças com necessidades especiais, independente de qual seja. A criança ela precisa se sentir aceita, e o esporte tem muito dessa questão da inclusão. Então você tem hoje, além das modalidades que você pode estar fazendo, independente se a criança tem ou não uma necessidade especial, você tem as próprias competições que a gente chama, né, de paralímpicas, né, onde tem os atletas com necessidades especiais. Então, às vezes tem um atleta, né, falando aí de alto rendimento, às vezes tem um atleta de natação que não tem um braço, que não tem uma perna, e ele pode ser atleta. Ele consegue ser um atleta da seleção brasileira e viver disso e ter uma renda a partir disso. E talvez, dependendo da nossa sociedade, ele não se colocaria no mercado de trabalho. Talvez se fosse um
trabalho digital, um trabalho, né, com questão administrativa, ele até conseguiria, mas dependendo se for um trabalho braçal, ele seria mais complicado. Mas para o atleta, ele pode ser um atleta de Paralimpíadas, por exemplo. Ele vai ter as mesmas condições de se desenvolver, tanto a nível social quanto a nível financeiro, do que um atleta normal. A gente teve agora uma competição no final de 2023, onde o Brasil ficou, acho que foi o Parapan, se eu não me engano, o Brasil ficou em primeiro no quadro de medalhas. Então, sempre na Olimpíada a gente fica lá embaixo, né, no quadro de medalhas, na Olimpíada convencional, e no Parapan a gente ficou lá em cima no número de medalhas, muito à frente dos Estados Unidos e outros países, a gente ficou em primeiro. E olha só como que é o esporte, né? Independente de quão dificuldade a gente tem, a gente consegue buscar, a gente consegue crescer, evoluir e principalmente fazer as pessoas que estão em volta da gente também buscarem isso. Porque quando eu faço uma atividade física, faz bem para mim, faz bem para o meu corpo. As pessoas em volta de mim vão ver que eu estou melhorando, que eu estou emagrecendo, que eu estou mais motivado, que eu tenho mais energia, que eu não estou tão estressado, tá? Que tem essa questão também, as crianças que têm muita energia e fica dentro de casa o dia inteiro vendo televisão, onde que vai gastar energia? Precisa fazer um esporte, precisa gastar essa energia, né? E aí canalizar essa energia, às vezes dentro de casa não tem como, vou sair quebrando as coisas dentro de casa, mas no esporte não. No esporte ela vai aprender a controlar a força dela, ela vai aprender a controlar a distância dela, dela de repente passar o braço e não acertar um copo, ela vai começar a ter uma coordenação fina de movimento, e isso a gente consegue através do esporte, né? Já que a educação física escolar tem a sua parte nisso, mas o tempo de aula é muito pouco para o tanto de coisa que a gente tem que desenvolver. Então, a educação física na escola, hoje, existe os PCNs, né, que são os Parâmetros Curriculares Nacionais, onde a criança tem determinada faixa etária que ela tem que desenvolver determinadas valências físicas. Mas tem crianças que desenvolvem mais, por exemplo, força do que outras, pela essa questão da individualidade biológica de cada um. E aí é onde o esporte que a criança escolhe precisa ser muito bem estimulado. Porque de nada adianta eu ter uma criança que eu vejo que é extremamente forte e eu boto ela no esporte de resistência. Ela não vai se dar bem. Eu preciso buscar um esporte que ela se dê bem. Porque ali ela se desenvolve como atleta, ela vai se desenvolver como pessoa, ela vai se desenvolver socialmente dentro daquele meio de atletas. Por isso, eu preciso fazer, né? Falo, repito, digo, cada vez mais as crianças buscarem, experimentarem novos esportes, tá? E às vezes a criança vem e experimenta, vamos supor, um futebol e não gostou. Mas às vezes também tem a questão de gostar ou não do professor. Às vezes o professor não soube receber bem aquele aluno naquele momento, o professor não estava num dia legal, ou o aluno não estava num dia legal e não aceitou muito aquela... Então a gente tem que insistir. Eu também sou pai. A gente, como pais, a gente tem que insistir da criança ir fazer uma atividade, vamos tentar de novo, vamos tentar em outra escolinha, em outra academia, para a gente ver que de repente a criança vai e gosta. E aí quando ela gosta, a gente tem que investir. A gente vai investir porque é o futuro da criança. Hoje eu tenho atletas, eu dou aula de taekwondo, eu tenho atletas que chegaram agora em 2023 no Campeonato Brasileiro, atletas aqui de Resende. E eles estão treinando comigo há 7 anos. O pai leva todo dia, levava 2 vezes na semana, todo dia quando eles eram pequenininhos. Conforme eles foram crescendo, foram melhorando, foram passando de faixa, hoje os 2 são faixas pretas, eles foram começando a ir para a academia sozinhos, que já estavam maiorzinhos. Hoje os 2 treinam na academia todos os dias, né? São faixas pretas, num nível bem elevado já de competição, então eles precisam treinar mais. Mas o fato do esporte também ter feito eles crescer molda muito o caráter deles. São crianças que você não vê se envolvendo, né? Tem 17 anos, né? Não são mais crianças. Mas você não vê se envolvendo com drogas, se envolvendo com bebidas, se envolvendo com carro, moto, essas coisas de racha, de tudo que é errado, né? Que a gente sabe que é certo, que é errado. A gente não quer as coisas erradas para os nossos filhos. Mas se a gente não bota as crianças no caminho correto,
com pessoas que querem evolução, que querem crescer, as crianças em algum momento podem vir a ver um amigo que está, de repente, fumando, ou então bebendo, e vai querer ir junto, e daqui a pouco a criança está nesse meio também. Tá? Então o esporte salva, né? Tem muitos relatos aí de atletas olímpicos que o esporte tirou eles da favela. Tá? Não que a favela não tenha gente boa, tem muita gente boa lá, tá? Mas para a pessoa conseguir ter uma renda, conseguir viver bem, né? De repente morar num lugar melhor, ele saiu lá da favela, começou no esporte, aí foi competindo, conseguiu um patrocínio, daqui a pouco hoje vive disso, tem a própria academia e assim vai. Então o esporte salva vidas, o esporte recoloca as pessoas na sociedade, e cada vez mais, né? Tanto na questão da atividade física quanto na questão de estudo mesmo, eles vão entendendo que tudo depende deles, tudo depende do esforço deles, seja ele estudar, seja ele fazer um treinamento para uma modalidade esportiva que seja, tudo vai depender deles. Tá? Um caso particular que aconteceu nas duas últimas semanas foi uma aluna que eu dou aula, que ela parou praticamente um ano de treinar, fez um concurso militar, passou no concurso militar e parou de treinar, ficou um ano só estudando. E aí nesse tempo ela parou de treinar barra. E aí o que aconteceu? Passou na prova, tinha que fazer lá, tinha que se apresentar em uma semana para poder fazer a barra, e ela não estava conseguindo fazer a barra mais. Então, olha como ela se preparou tantos anos para poder passar no concurso militar, né, que seja, né, ele qual seja, de oficial, de praça, e na hora que precisou fazer uma prova física, que era uma barra, ela teve dificuldade. Então, olha como o esporte é importante, porque essa uma barra, ela podia mudar a vida dela. Ela ia estar dentro de uma força militar pro resto da vida, carreira garantida. É claro que ela vai fazer o concurso de novo, vai tentar de novo, mas não havia tempo hábil para ela conseguir fazer. Agora, se ela viesse com uma vida esportiva, desde a primeira infância, passando ali pela fase da criança, adolescência, tivesse fazendo uma atividade física, com certeza chegaria no momento desse, ela faria uma prova dessa e conseguiria passar, porque ela teria a base. Ela treinaria, né, as valências físicas necessárias. Então é muito importante isso. Seguindo nesse conceito da criança, né, ela vai virar um adolescente, ela vai virar um adulto. Hoje a gente tem o maior índice de pessoas obesas da história, né? Você pega um vídeo, por exemplo, da década de 70, um vídeo passando ali naquela avenida principal de Nova York, esqueci o nome, todo mundo passando magrinho, caminhando magrinho. E hoje a mesma avenida, lotada de pessoas passando, e todo mundo barrigudinho. Então olha como a gente, em 30, 40 anos, a gente mudou a nossa composição corporal. Tá? Uma, pelas facilidades da vida moderna, né? A própria industrialização, a informatização, e outra pela questão dos alimentos. Porque antigamente, para você comer uma pizza, tinha que ser uma pizzaria no final de semana, você ia com a família. Hoje não, hoje você pega um celular, você clica e até para pagar, você só aperta botões e tá pago e chega na sua casa a pizza e você come. E aí vem o refrigerante também. Então olha como a gente, hoje com a modernidade, a gente não pratica mais atividade física, porque todo mundo vai de carro para o trabalho, ou então de Uber, ou então, né, de ônibus, que seja, mas a gente se locomove através de automóveis e não tanto mais quanto caminhada ou bicicleta. E a questão da alimentação está cada vez mais pecando, né? Então, as pessoas que hoje em dia que comem direito, às vezes são até julgadas. A pessoa leva a marmita para o trabalho e aí na hora de comer, você está comendo marmita, aí o outro vai e pede um salgado da cantina, um refrigerante. E a pessoa ali que cuida da alimentação está com uma marmitinha, tem um arroz, tem um frango, tem uma saladinha, tem um suco de fruta. E aí quem está fazendo a coisa certa, né, está se alimentando bem, hoje em dia está sendo julgado. Nossa, você come isso, eu não sei o quê, porque você não come salgado. Então a gente tem que tomar cuidado com essa inversão de valores que a gente está na nossa sociedade.
que não faz bem pra gente, né? São valores que são deturpados, que não vão agregar pra gente nem melhorias na nossa condição física e nem psicológica. Então, tanto o esporte quanto a arte marcial tem muito essa questão dos valores. A gente tem que tomar muito cuidado com essa questão, né? O Salesiano, por exemplo, é uma escola religiosa. Esse foi um dos motivos da gente ter colocado, por exemplo, a minha filha para estudar aqui. A gente preza muito por esses valores. E hoje em dia você pega algumas escolas, não estão nem ligando para isso. As crianças têm que fazer aquelas matérias ali e ninguém está ligando para se a criança está tendo uma boa formação técnica, valores, religião, esporte. Então, são conceitos que a gente tem que tomar cuidado, porque é isso que vai formar a parte social da criança, a metabólica, a funcional, a emocional. Então, são esses valores. Se a gente não cuidar cada vez mais, a gente vai ter uma sociedade doente, como já está, né? Muitas pessoas morrendo por problemas cardíacos, né? Por câncer. E aí, desses dois, né? São os maiores índices de morte, né? Câncer e primeiro doenças cardíacas, depois o câncer. Você vai olhar, são relacionados a quê? Sedentarismo e má alimentação. Então, volta aquele começo da nossa conversa. Se a gente não cuidar da alimentação dos nossos filhos, da nossa alimentação, porque a gente tem que dar o exemplo. Não adianta eu botar a criança para tomar um suco de fruta e estou tomando uma Coca-Cola. A gente tem que cuidar disso, é muito importante. E não adianta eu botar a criança para fazer esporte se eu não estou fazendo. Eu preciso ser exemplo. Eu preciso brincar com meu filho no final de semana, pegar e levar no parque, correr com ele, brincar de pique-pega, fazer o que dá para fazer. Não estou falando para todo mundo ser atleta, mas a gente como pais, a gente tem que ser exemplo em tudo. Exemplo nas palavras, né? Não falar palavrão dentro de casa, na frente das crianças. Como que eu cuido, como que eu trato, né? Marido, esposa, marido, filho, como que eu falo. Isso são os nossos exemplos. Se a gente não der bons exemplos, a gente vai estar criando seres humanos que vão copiar o que a gente faz. E se a gente sabe que não está certo, o que a gente está fazendo? Então a gente quer o melhor para os nossos filhos, que eles sejam seres humanos sadios, com bom caráter, com bons valores, e isso depende da gente, tá? Então é isso, pessoal. Um pouquinho do que eu queria falar sobre o que a gente pretende aqui, né? O objetivo da ProEsport, aqui em parceria com o Colégio Salesiano, é proporcionar para vocês a melhor qualidade de vida, o melhor do esporte, o melhor de um ambiente saudável e seguro para as crianças, tá bom? Obrigado para vocês, obrigado ao Colégio Salesiano, Salecast, e até a próxima aí. Valeu!